Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Jajá. E será que ele vai ficar fora da partida diante a Ponte Preta e tem risco assim de uma lesão um pouco mais grave? Eu quero falar assim com vocês, né, sobre o Jajá, que pode ser um desfalque para a próxima partida. Quero comentar também sobre o Paulo Pezzolano, que criticou bastante a arbitragem do Anderson Daronco na partida de ontem diante do Vasco, que o técnico uruguaio reclamou da arbitragem que eu quero trazer aqui para vocês. Também sobre o Ronaldo, que vai estar presente nessa quinta-feira no jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, e que ele já está, inclusive, deve chegar no Brasil nessa segunda-feira. E também para terminar sobre o volante Ederson, que jogou aqui no Cruzeiro e falou um pouco sobre aquelas críticas que ele recebeu lá na temporada de 2019 e também sobre a atual fase do Cruzeiro, que vive um baita momento, e também da gratidão, e respeito que ele tem pelo clube, falando bem do Cruzeiro aí nessa entrevista à ESPN, que eu quero trazer tudo aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês, tá? Enfim, o salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, na análise pós-jogo, que eu postei aqui para vocês. O primeiro é para a Jennifer Fonseca, que também está sempre aqui acompanhando meus vídeos lá no Instagram. Muito obrigado aí, Jennifer, um salve para você. E o segundo para o Pedro Donizete, que também está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Muito obrigado aí, Pedro, um salve, um abraço para você. Caso você queira aparecer aqui também no meu vídeo de hoje mais tarde, que eu devo postar por volta ali das 5h30, 5h45 e outro às 7h30, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas antes de dar uma sequência aqui nesse vídeo, tem um recado super importante para vocês, que é no caso da VBet, caso de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, que está com uma cotação bem interessante para alguns jogos que vai ocorrer nessa segunda e terça-feira. Principalmente eu queria destacar aqui para vocês alguns amistosos internacionais, tá? Entre seleções e também da UEFA Nations League. Tem aí França e Croácia hoje, às 3h45, uma vitória da França pagando R$1,52, um empate 4,40 também, bem interessante. Hoje ainda também tem Botafogo e Avaí, uma vitória do Botafogo dentro de casa, R$1,84. Tem amanhã, às 3h45, Inglaterra e Hungria, uma vitória da Inglaterra pagando R$1,28. Então vou deixar aqui o link da VBet na descrição e também no primeiro comentário fixado para você clicar e começar a fazer as suas apostas, beleza? Bom, quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Ronaldo, que vai estar presente na partida do Cruzeiro na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde no Mineirão, e assim, já deve chegar em Belo Horizonte na quarta e no Brasil nessa segunda-feira. Ele que está de férias, né, podemos dizer assim, após o acesso do Valladolid da Espanha, e agora vai passar um tempo aqui no Brasil de 15 a 20 dias. Ele prevê a chegada na quarta-feira e no Brasil deve chegar em São Paulo na segunda, ficar 2 dias na capital lá de São Paulo e vir para Belo Horizonte para fazer e acompanhar o Cruzeiro mais de perto nessa partida, inclusive diante a Ponte Preta, que já foram vendidos mais de 50 mil ingressos. A expectativa é de bater o público, o recorde do Cruzeiro diante do Sampaio Corrêa e também até mesmo da Série B, tá? Que foi nesse jogo contra o Vasco, um pouco mais de, se não me engano, 59 mil ingressos. Então dá para o Cruzeiro chegar a um número bem perto disso, ainda mais contando com a ajuda do estádio da Minas Arena, né, do Mineirão, disponibilizando uma carga maior de ingressos, porque a demanda está altíssima. E o Ronaldo, que vai passar um dia próximo de 20 dias no Brasil, e depois vai para Ibiza, na Espanha, terminar aí as suas férias em alto estilo, né? Então ele vai vir aqui e na sua live que ele fez na última sexta-feira, ele deu alguns detalhes dizendo o seguinte, abre aspas: nesse jogo eu estou indo para o Brasil nesse domingo e chego na segunda-feira em São Paulo e na quarta vou para Belo Horizonte para acompanhar o time. Vou ficar de 15 a 20 dias no Brasil e vou acompanhar bem de perto o Cruzeiro e ficar perto dos meus filhos também, fecha aspas. Lembrando que o Cruzeiro vai ter o jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira, dia 22. A expectativa também é de que o Ronaldo esteja nessa partida, que o jogo da ida vai ser no Maracanã, e é bom, né, ter o Ronaldo por aqui, até porque já tinha quase 2 meses, né, que ele não vinha acompanhar os jogos do Cruzeiro de perto. A última vez foi naquele jogo contra o Remo pela Copa do Brasil. Desde então ele estava passando tempo lá na Espanha, viu o acesso da equipe dele, do Valladolid, para a primeira divisão e também cumpriu o caminho de Santiago nessa última semana, e que foi mais de 5 dias, né? Então agora ele descansando um pouco mais no Brasil, tendo essas férias, e vai acompanhar o jogo diante a Ponte Preta. E você vai nessa partida ou não vai? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Paulo Pezzolano, que criticou a arbitragem nesse jogo
diante o Vasco, muito por conta do Anderson Daronco não ter feito uma boa partida, que de acordo com o Paulo Pesolano, né, ele não quis fazer o mais fácil, muito por conta dele ter dado várias faltas que poderia ter deixado o lance seguir. Realmente é um árbitro que eu gosto bastante, tanto que ele está cotado, né, para ir para a Copa do Mundo, é realmente uma das maiores referências aqui no país, mas fez uma partida, apitou bem mais ou menos mesmo esse jogo diante do Vasco, e até mesmo o Paulo Pesolano citou a falta de respeito dele com a equipe do Cruzeiro, e uma das broncas do treinador foi justamente nessa questão, né, de 5 minutos de acréscimos no final da segunda etapa, porque eu acho que realmente no mínimo ali teria que ser uns 10, 12 minutos de acréscimos tranquilamente, por conta da cera do Vasco, vários jogadores que ficaram caídos muito tempo, e deu apenas 5 minutos de acréscimo, foi realmente impressionante. Onde o Paulo Pesolano disse o seguinte, abre aspas, eu não gostei da arbitragem, não tenho desculpas, mas um árbitro internacional que fica cercando o jogo, que cada falta que eles ficavam no chão, tudo lento, se chegou a 15 minutos sem jogar no segundo tempo, foi pouco, entrando em carrinho, maca, jogadores no chão, é brincadeira, ele não veio fazer um jogo de importância de hoje, um clássico, fecha aspas, e assim, realmente aqui no Brasil é bem complicado, né, tanto que até teve aquele lance do Jajá, que de acordo com o Paulo Pesolano era para expulsão, e é de se pensar também, né, porque muitos lances de expulsão aqui no Brasil, beleza, o cara chegou forte e não acontece nada com o jogador, aí quando o jogador sai machucado já no lance, e realmente foi um pisão muito forte no pé do Jajá, não seria para expulsão, enfim, é complicado ver isso no futebol, e aqui no Brasil também já estou acostumado, tá, em relação à arbitragem, não dá para esperar também um bom trabalho dos caras com o trabalho da CBF sendo ridículo, um monte de jogador ganhando 800, 600, 1 milhão de reais por mês, e se tiver um árbitro que ganha mais de 60 mil reais aqui no Brasil, é pouquíssimo ali, top 5 aqui no país, então tem essa questão também, acho que deveria ser até uma profissão muito mais bem paga, você vê até em 2014, 2015, que tinha árbitros da primeira divisão, que era, sei lá, professor de educação física, alguma coisa de academia, era realmente assim absurdo, né, você vê algo nesse sentido, na minha opinião, tem muito a ser melhorado, e também por competência deles, né, tem alguns lances que até, você vê que os caras erram com VAR, né, eu acho que tem que ter uma boa parte aí, uma consideração por ambos os lados, tanto de ser mais profissionalizado, essa questão por meio da CBF, ou daqui a uns anos com a Libra, né, criação dos times independentes fora a CBF, que aí sim, eu espero que tenha uma profissionalização melhor, porque atualmente tem sido isso, tem partida que o Cruzeiro vai ser beneficiado, tem outras que vai ser prejudicado, a maioria das vezes vai sair prejudicado mesmo, não tem muito o que fazer, mesmo com o uso do VAR, então realmente é complicado, né, pensar dessa forma, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou do Anderson Daronco nessa partida de ontem. Eu também esperava um pouco mais da arbitragem nessa partida, que acabou não acontecendo, e o Paulo Pesolano inclusive bem irritado, né, nessa entrevista pós-jogo diante o Vasco. Dando sequência aqui nesse vídeo e também um pouco relacionado com o tema anterior, quero falar com vocês sobre o Jajá, que deve passar por um exame de imagem, vai passar nessa segunda-feira para ver realmente o que aconteceu no seu joelho, depois daquela chegada forte, né, do volante do Vasco no minuto 17 da partida, que ele teve, no caso, um entorse no joelho e pode ser algo mais grave, tá? Então tem que ter esse exame justamente para ver se ele vai ter condições de voltar na quinta-feira contra a Ponte Preta, ou ele pode até mesmo desfalcar o Cruzeiro. Nesse momento não temos nenhuma informação ainda sobre esse caso, eu estou gravando o vídeo aqui de manhã, possivelmente deve ser esse exame feito agora na parte da tarde, e eu vou atualizando para vocês, espero, né, torcemos aqui que não seja nada demais, uma recuperação rápida de quem sabe de 2, 3 dias, ele possa pelo menos ficar no banco de reservas ali contra a Ponte Preta, já estaria muito bom, muito por conta da chegada muito forte que teve no Jajá no jogo diante o Vasco. Enfim, caso ele não possa contar com o Jajá, o Paulo Pesolano tem algumas opções bem interessantes, inclusive matéria lá do site O Tempo, tá? Trazendo assim as opções que o Cruzeiro tem para essa posição. Porque apesar do Cruzeiro estar bem servido em relação a pontas, tem muitas opções, mas nenhum com essa característica de ofensividade igual o Jajá, e ainda mais que tenha um ou outro, mas não está muito bem entrosado com o time que eu quero trazer aqui para vocês. Se o Jajá não tiver condições de jogar nesse jogo na quinta-feira, o Cruzeiro tem as seguintes opções: o Vagninho, que jogou até aqui 19 partidas dos 30 jogos do Cruzeiro, jogador que perdeu muito espaço depois do início do Brasileirão da Série B, realmente não tem jogado muito bem e é um pouco mais lento, né, do que o Jajá. Tem também aí o Vitor Leque, que de características é o que mais se aproxima, mas ele tem perdido muito espaço. Eu gosto muito do jogador, acho que ele tem muito potencial, mas não tem sido muito utilizado até aqui. Ele já marcou 2 gols na temporada, ambos no Campeonato Mineiro. Eu acho que é um jogador que merece mais espaço, quem sabe, né, não comece jogando
contra a Ponte Preta, mas falta muito entrosamento para ele com a equipe. Tem também o Marcelinho, que já jogou 3 jogos nesse ano, foi titular naquela vitória diante do Náutico, fora de casa, foi muito bem. Eu acho um baita jogador, surgindo muito bem na base do Cruzeiro, jogou no Palmeiras e voltou para esse ano. Eu acho uma boa opção também para esse setor. Tem o Luvanor e o Rodolfo. Eu acho eles bons, mas para jogar centralizado, tá? De ponta não dá certo, ainda mais se for pensar que você vai jogar só com 2 lá na frente. Na minha opinião, acho que mantendo a característica próxima aí, eu iria ou com o Vitor Leque, ou o Daniel Júnior, ou o Marcelinho. O Daniel Júnior é um pouco mais lento, porém pode fazer esse papel aí pelo lado esquerdo do campo, tanto que quando saiu já, o Pesolano colocou ele na vaga do ponta. Eu acho que pode fazer essa função também, apesar de eu preferir ele jogando um pouco mais centralizado, ou se não o Vitor Leque ou o Marcelinho, que são jogadores de velocidade, tendo assim, por exemplo, Vitor Leque, Edu e o Rafa Silva na direita. Não gostaria de ver, por exemplo, Edu e Luvanor centralizados, Cruzeiro com uma opção ali de 3 meio-campistas e 5 atrás. Eu acho que ficaria muito lento, sem mobilidade e opções pelo lado do campo, que é o que o Cruzeiro tem acostumado, né, a fazer, praticamente jogando com 2 pontas em todos os jogos, os laterais e os pontas fixos, né. No caso ali, eu acho que deixar, por exemplo, o Vitor Leque, o Rafa Silva e o Edu seria a melhor opção, caso o Jajá não tenha condições de jogar diante da Ponte Preta, que eu vou trazendo, né, aqui algumas atualizações para vocês no decorrer dessa segunda-feira. E você, com quem iria para esse duelo? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião e a sua opção aqui nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito do volante Ederson, ex-Cruzeiro, que foi pro Corinthians, Fortaleza, e atualmente vive um baita momento na equipe da Salernitana, lá da Itália. Ele que deu uma entrevista à ESPN e falou um pouco sobre o Cruzeiro naquela fase quando a Raposa foi rebaixado, e ele fazia parte do time naquele ano, onde ele ficou muito chateado por conta de que teve alguns vazamentos por parte da diretoria expondo os jogadores, né? Isso não pegou muito bem porque já era de se esperar. A torcida ficou irritada com todo mundo e sobrou também pro Ederson, que ele disse que ficou bem chateado de ter ouvido algumas frases de mercenário pelos torcedores do Cruzeiro, ainda mais depois que ele deixou o clube e foi para o Corinthians, onde nessa entrevista à ESPN, uma das partes que ele disse isso, ele falou o seguinte, abre aspas, grande parte eu acredito que sim, foi culpa da diretoria, né, que respingou nos jogadores, porque depois de muitas coisas erradas foram expostas, e em relação à torcida, acaba machucando porque a gente está ali, se doa, se dá o máximo, depois acaba sendo chamado de mercenário, que faz corpo mole e tudo mais, dói bastante. Dizer que eu era mercenário, eu nem recebia tanto dinheiro assim naquela época, estava apenas no começo da minha carreira, e ouvir isso da torcida do Cruzeiro me machucou muito, porque tem um carinho muito grande pelo clube, e eu vi isso lá no começo me machucou bastante, fecha aspas. Ele ainda completou dizendo o seguinte, que eu achei bem sensato por parte dele, reconhecendo, né, o momento que estava muito ruim do Cruzeiro, e era até complicado ter uma reação diferente da torcida, sendo rebaixado pela primeira vez na sua história, onde ele falou o seguinte, depois a gente para e pensa, né, e vê que os torcedores estão passando por um momento muito difícil, porque o que fica é o clube, o jogador sai, mas o clube permanece, os torcedores também, e a gente acaba pensando, reflete com calma, porque no momento também estamos bem nervosos, fecha aspas. Eu achei bem sensato em relação a isso, o Ederson, que tinha se pronunciado poucas vezes, desde a sua saída lá do Cruzeiro para o Corinthians, que lembrando, não rendeu nada para o clube, porque o empresário dele é o André Cury, e você já sabe, a relação do André Cury aqui com o Cruzeiro, até agora com o Ronaldo, que está pagando as dívidas, tem uma condição financeira melhor, o Cruzeiro já cortou qualquer relação com o empresário, porque realmente é um cara que faz algumas coisas boas, mas tem umas partes meio que acaba prejudicando bastante a relação dele aqui especificamente com o Cruzeiro, e com o Ederson não foi diferente junto ao André Cury. E sobre a atual fase, o Ederson, quando foi perguntado do Cruzeiro, sobre o momento que vive, ele falou o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro não merecia estar onde está e está passando por tudo isso, né? Foi uma gestão que acabou estragando muita coisa, mas acredito que o Ronaldo sim possa trazer coisas boas como já está trazendo, fecha aspas. Então o Ederson bem acompanhando, né, o Cruzeiro aí, mesmo jogando futebol italiano, e lembrando que a ida dele do Corinthians para a equipe italiana já rendeu mais de 300 mil reais ao Cruzeiro por conta do mecanismo de solidariedade, e pode render ainda mais. O volante de 22 anos de idade fez uma baita reta final de temporada, mesmo jogando como volante, fez 15 partidas com 2 gols e 1 assistência. Por lá até se fala em valores para ele sair do time, né, de algo próximo de 30 milhões de euros, o que poderia render uma grana bem interessante aqui para o clube, que eu vou deixar como sugestão para vocês na tela final aqui desse vídeo. Lembrando que aqui pelo Cruzeiro, na temporada de 2019, ele fez 22 partidas com 2 gols marcados, o melhor ano dele foi ano passado pelo Fortaleza, com 58 jogos, 3 gols e 3 assistências.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, que vai me ajudar bastante. E também deixar alguma coisa aqui embaixo nos comentários para me ajudar no engajamento. E aqui na tela final, como eu havia prometido para vocês, esse vídeo aqui do Ederson, onde eu falo sobre o valor e o time interessado nele, que pode render uma grana bem interessante para o Cruzeiro, mesmo não tendo mantido nenhum percentual. Além desse outro vídeo aqui de manhã, onde eu falo sobre o caso envolvendo o Pesolano, o Edu, enfim, o Lucas Romero, vários assuntos bem interessantes sobre reforços também. Nesse vídeo aqui no domingo de manhã, tudo aparecendo para vocês, junto com o link da VBet, para você começar a fazer suas apostas ainda nessa segunda-feira. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!